Bem, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou um filho amado do Senhor Jesus Cristo da recuperação. Eu venho me recuperando da compulsividade sexual, na área da pornografia e também na área das drogas. E nesse ciclo agora, eu estou me recuperando de feridas emocionais. Graças a Deus eu tenho o meu irmão Vinícius, hoje ele não está aqui. Mas o Vinícius é um menino que vem me ajudando muito na minha recuperação, às segundas-feiras, ele vem aqui para me ouvir. E nós hoje, a Sueli falou sobre os 3 primeiros passos, muito bem, obrigado, deu uma boa introdução, domingo passado. E hoje vou falar sobre o 4º, 5º e 7º passo, né? Que é o quarto princípio e o 5º princípio. E é bom você entender, e eu queria iniciar a minha fala falando sobre uns versículos chaves que é para mim, é um que eu tenho do Celebrando a Recuperação, que diz assim, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus pode muito em seus efeitos. Em 1935, um homem, ele vinha sofrendo muito com as suas compulsividades e ele era um eminente corretor da Bolsa de Valores de Nova York. Ele foi para Ohio para uma conferência e lá para fazer negócios e foi completamente frustrado. Foi uma das piores viagens que aquele homem já fez. E ele se sentiu muito acuado na necessidade de anestesiar as suas dificuldades. E por isso a vontade que ele teve no momento de anestésico para ele era o álcool. Então ele estava muito acostumado, ele já tinha perdido muitas oportunidades boas na vida e o álcool era onde ele anestesiava as suas dificuldades. Aquele dia ele entendeu que ele precisava partilhar com alguém sobre a sua dificuldade, que tivesse as mesmas dificuldades dele. Então ele liga numa igreja e pergunta para um pastor, pastor, tem algum alcoólatra aí para me conversar? Imagina. Aí o padre naquela época, né, indicou para ele um homem, Dr. Bob. Dr. Bob era um alcoólatra crônico. Dr. Bob já vendia consultas médicas por uma garrafa de cachaça. É o estado do Dr. Bob. E o Dr. Bob se sentiu muito acuado, porque falou, o que esse cara vai me ensinar, né? Porque o Dr. Bob não conseguia, já tinha feito vários tipos de tratamento, não conseguia parar com o álcool. E mesmo assim, muita insistência, o Dr. Bob foi se encontrar com esqueci o nome dele agora. Foi se encontrar com ele e nessa conversa que eles tiveram, eles sentaram ali por algum tempo. E nessa conversa que eles tiveram, falando das suas experiências, eles viram que não tiveram a necessidade de beber, não tiveram vontade de beber. Então, durante aquelas horas, uma garrafa de café, por isso que os grupos de recuperação têm muita garrafa de café, então eles conversaram sobre si, as suas dificuldades, e eles perceberam que daqueles momentos, eles não tiveram a vontade de se alcoolizar, de anestesiar suas dificuldades. Isso foi em 1935, foi aí que nasceu os grupos de partilha, o Alcoólicos Anônimos, nasceu em 1935, e nós temos hoje os 12 passos sobre ele. A Su falou sobre John Baker, ele viveu um processo de recuperação dentro de Alcoólicos Anônimos. Ele era um de nós, um homem que nasceu no nosso meio, um homem que cresceu nas escolas dominicais, um homem que se dedicou a estudar o Evangelho, virou um alcoólatra crônico. É tão interessante quando eu ouvia o John Baker falar, e assim como o pastor Moisés, algumas vezes ele via as nossas reuniões, é que no Celebrando a Recuperação nós temos uma diretriz, que aqui nós não somos pregadores, nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas renomados, nós somos apenas recuperando. O que nós fazemos é partilhar de nós mesmos, sempre na primeira pessoa, a fim de nos recuperarmos das nossas compulsividades, defeitos de caráter. E o John Baker, então, ele senta numa sala de recuperação como sendo o John. Ele não era o pastor John Baker, um pregador, um estudioso da palavra de Deus.
ele era apenas o John. Então o John senta lá na sala de recuperação, ele se recupera, e ele sente a necessidade que nós cristãos, muitas vezes limitados por nossas crenças, dificuldades de expor as nossas dificuldades, vivemos. Então o John, ele sente a necessidade de criar o Celebrando a Recuperação, e ele cria em 1991, o Celebrando junto com o pastor Rick Warren, e dá seu início a esse programa. Eu cheguei na Comuna em 2015, cheguei aqui em 2015, completamente falido. Eu não sabia quem eu era. Dificuldades emocionais gritantes. Vivendo um divórcio, é isso que eu me recupero hoje. Quando eu falei sobre feridas emocionais, 5 anos depois de ter divorciado, eu me recuperando sobre isso. Estou aprendendo agora a me relacionar, né? Depois de 5 anos eu voltei a namorar. É muito estranho. É tão interessante falar sobre isso para vocês, que sexta-feira eu estava tão jururu, estava triste, não queria correr, não queria fazer nada, estava triste. Aí eu fui para a sala de recuperação, fui falar com os caras sobre isso, né, que eu estava vivendo, nunca tinha sentido isso. E quando eu estava partilhando isso, eu descobri que é saudade. A pessoa com a qual eu estou namorando, ela foi viajar para a Olímpia de férias, e eu estou sem ela. Eu descobri a saudade. Então é isso que eu estou lidando hoje. Depois que eu descobri que eu estou com saudade de uma pessoa, que eu estou apaixonado por ela, hoje esse é o meu sentimento, foi durante uma partilha que eu pude falar que eu estava com saudade. Um sentimento que era muito novo para mim. Então, o grupo de recuperação para mim hoje, ele é extremamente importante, porque eu aprendi a lidar com os meus sentimentos e conhecê-los e dar nome a eles. Não era depressão, não era que meu trabalho aquele dia foi muito difícil, porque ele foi difícil várias vezes. Era apenas saudade. E eu tinha muita dificuldade de eu entender isso, até que eu comecei a partilhar sobre o que eu estava vivendo. E hoje eu vim falar para vocês sobre, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, deixa eu ver. A Su falou pra mim que era como falar pra vocês aqui, era como falar no Celebrando lá normal. Não é, Su, é diferente. É bem diferente. Bem, hoje eu vim falar sobre o 4º passo. Vocês se lembram, quando Jesus, antes dele ser crucificado, ele vai subir ao monte e vai chamar 3 discípulos, né, que é o Pedro, Tiago e João. Então Jesus convida 3 pessoas para participar dos momentos mais difíceis da vida dele. Então Jesus ia se preparar lá no monte, então ele foi orar, ele foi viver aquilo, então ele chama 3 pessoas para participar dessa fase da vida dele. E é tão interessante que quando eu trabalhava esse texto no Celebrando a Recuperação, junto com outros irmãos, eu entendi que por muitas vezes eu quero fazer tudo tão sozinho. Jesus me ensinou que ele, sendo Deus, chamou outros para participar do momento difícil da vida dele. Eu quero passar pelas fases mais difíceis da minha vida sozinho. Como se eu tivesse poder, domínio, controle. E esse passo, que é o 4º passo, que fala, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Ou, eu gosto muito dessa frase do princípio, abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da confiança. É basicamente assim: parei a fábrica, vou fazer o inventário de tudo que tem lá dentro, sabe? Eu vou abrir as portas, eu vou abrir as gavetas secretas do meu coração. Então o inventário, ele é isso. Nós trabalhamos no Celebrando a Recuperação assim. Nós abrimos o nosso coração, primeiro para mim. Então como é que eu faço isso? Eu vou reservar um tempo comigo. É muito difícil ficar comigo, às vezes. Meus pensamentos são muito divergentes, eu penso em tudo ao mesmo tempo, meu Deus do céu.
Às vezes é difícil ter um tempo de calmaria, de tranquilidade, sabe? É difícil às vezes, deixar o celular de lado. Mas ela é importante, porque foi vivendo esse passo tão importante no Celebrando a Recuperação, que eu descobri os meus sentimentos. E por que eu fazia as coisas que eu fazia? Por que eu fui beber pela primeira vez? Por que eu bebia? Por que eu usava drogas? Por que eu saía do meu bairro, da minha cidade para usar drogas e ia para uma outra cidade? Por que eu fazia isso? O quarto passo, ele é isso. Ele vai me chamar para olhar para dentro de mim na primeira pessoa e falar: eu sou essa pessoa. Só que ele não é feito sozinho. Nós não trabalhamos no Celebrando a Recuperação sozinhos. Nós somos um grupo que juntos nos identificamos uns aos outros nas mesmas dificuldades e partilhamos elas de forma honesta. É tão importante para mim vir aqui às segundas-feiras. Eu falo muito para o Vinícius, vem eu e o Vinícius. Se o Vinícius estiver ouvindo a gente, obrigado, Vinícius, por me ajudar na minha recuperação. O Vinícius é um menino que há um tempo ele trabalha, ele frequenta conosco aqui no Celebrando a Recuperação, é um agente importante de Deus na minha recuperação. E eu digo para ele: Vinícius, se você não vier, com o que eu vou conversar? Com o que eu vou falar? E ele me espera também aqui. Então a gente partilha muito sobre isso. E eu partilho, interessante que o Vinícius nem me ouve mais falar sobre... Já fazem 4 anos, eu não falei, mas já fazem 4 anos, 7 meses. Hoje é dia 10, né? E 8 dias que eu não tomo álcool, que eu não tomo drogas, que eu não anestio as minhas dificuldades. E parecia impossível. Se você acha, às vezes, que o seu familiar é impossível parar de usar drogas ou parar de beber, você precisa vir nos ouvir. Eu digo a você, eu afirmo a você que é possível. Eu cheguei aqui, eu não conseguia ficar um dia sem usar drogas. Então, e às vezes eu vinha mesmo assim, né? Eu usava de manhã e vinha à tarde, vinha à noite aqui no Abrindo as Escrituras, ou eu vinha no Celebrando, ou eu vinha no culto de cura e libertação às quintas. Era às quartas, né, pastor? Quinta, né? Era às quintas. Então eu vinha muito a essa igreja durante muito tempo. E o quarto passo, ele me chama a olhar para mim. Eu tenho algumas anotações aqui que diz assim: neste passo você vai precisar listar, ou seja, fazer o inventário de todos os acontecimentos significativos, bons ou maus da sua vida. Você precisa ser o mais honesto possível para que Deus possa mostrar a você a sua participação em cada um dos acontecimentos. É tão interessante falar disso, porque precisa ter muita honestidade para falar: era eu que estava escolhendo fazer aquilo que eu fiz. Eu estava escolhendo as coisas. Por muitas vezes eu falei para Juliana, que foi a mulher a qual eu fui casado: Juliana, eu vou lavar o carro. Tá bom, vai lá. Rapaz, demorava 5 dias esse negócio de lavar carro. Depois de 5 dias eu voltava para casa, e aí lavou o carro tudo sujo, completamente sujo. Mas eu estava escolhendo aquilo. Era eu estava escolhendo. Eu poderia ter lavado o carro, mas não, eu escolhi ir para outro ambiente. Então é preciso você ser muito honesto. Nunca, não, teve dias que é difícil o relacionamento, né, pastor? Negócio de casado é difícil, né? Eu estou me envolvendo de novo nesse negócio aí. E é bom também, não é ruim não. Tinha dia que me deixava doido, cara. Ela pedia, porque as mulheres, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não tenho essa mesma, sabe? Eu não tenho essa minha habilidade, né? Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E me deixava doido. Eu vou lá usar droga, pô. Por quê, irmão? Porque ela não me deixava em paz em casa, não conseguia, né? Então eu tenho... Não, era eu que estava indo lá usar drogas. Quando você agride outra pessoa,
Não importa se a pessoa foi você que agrediu ela. A gente trabalha celebrando a recuperação, não que o outro fez, sempre o que eu fiz. Pergunte a si mesmo: que coisas suscitam sentimentos de culpa em minha vida? A primeira situação que surgir em nossa mente é aquela que devemos tratar primeiro em nosso inventário. É lógico que eu me sentia muito culpado, né? Trabalho isso até hoje, porque os meus pais são casados há 38 anos. E eu fiquei casado 6. Caraca, o que deu errado pra mim, né? Eu fui o primeiro neto da minha avó a me divorciar. Fui o primeiro a casar e o primeiro a divorciar. Eu fui o único a ser internado por conta de álcool e drogas. Então, todas essas consequências do meu uso abusivo de álcool e drogas me trouxeram muita culpa. Me trouxeram muita comparação, me comparava muito com os outros. Uma das frases em que a gente fala, comparou, perdeu. Eu não sou igual aos outros, a minha história às vezes pode ser parecida, mas eu não sou igual. Então, por me comparar muito com os outros, eu me culpava muito, ficava muito me chicoteando, sabe? Muito me chicoteando. E ele vai continuar falando assim: tenha cuidado para não fundir acusação com condenação. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Uma vez que decidimos convidar Jesus para entrar em nosso coração, uma vez que confessamos nossos erros e aceitamos o perdão perfeito de Cristo, e nos voltemos dos nossos pecados, o propósito da culpa, fazer com que sentimos mal, com o que fizemos no passado. Mas nós gostamos de nos apegar à culpa e martelar nossa cabeça com ela repetidamente. Isso mas ela não vem de Deus, isso é de nós mesmos. O princípio 4 vai nos ajudar a nos libertar dessa culpa de uma vez por todas. É tão interessante falar isso para vocês hoje. Uma das coisas que era muito difícil para mim, porque eu vivi meu processo de todinho, assim, meu processo em que eu fui internado em 2015 com uso de álcool e drogas, dentro de uma clínica de recuperação, fiquei 90 dias, voltei, eu não conseguia ficar limpo, a expressão limpo, sem uso de álcool e drogas, tudo dentro da igreja, aqui dentro, aqui, eu estava com vocês aqui. Por vezes o meu pai estava pregando aqui no altar, meu pai é pastor, e eu saía e ia lá. Interessante que eu ia de terno e gravata para a igreja, aí eu ia ter hora da pregação, meu pai está lá no púlpito, ele não vai prestar atenção em mim, minha cabeça, né? Eu vou lá, pastor. Eu ia lá na biqueira, tirava o terno, gravata, deixava tudo lá no carro, chegava lá, o cara falou: você está vindo aonde, cara? Eu estou vindo uma festa, falava pro cara. Colocava daí eu comprava o que ia comprar, colocava de novo a roupa, gravata, e entrava de novo para a igreja, esperava acabar para usar em casa. Eram uns processos muito difíceis para mim, aceitar que eu fiz essas coisas, né? Que eu estava aqui dentro e saía para comprar drogas, voltava de novo para a igreja, que eu não conseguia. E o processo de recuperação, ele é assim. Ele é um processo contínuo, até que eu chegasse a vocês, completamente rendido, que a Sueli falou no primeiro passo, sem negação, não era o outro, sempre fui eu. Foi um processo assim. E o que eu estou fazendo hoje com vocês é o meu 4º passo. Eu estou falando abertamente do que as feridas que eu causei, tanto para mim quanto para as outras pessoas. O quanto a mulher a qual eu era casado demorou muito tempo me esperando voltar, 5, 6 dias, sem saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, com o que eu estava. Não era porque eu não amava ela, eu amava ela naquele instante. É porque eu estava doente. E falar disso hoje para vocês foi um processo que eu precisei tratar dentro do Celebrando a Recuperação.
com o meu quarto passo. Eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar esse tema, eu falei com o pastor Moisés, né, pastor? O pastor Moisés foi o meu... A gente vai ver depois, mas eu confessei, porque primeiro você escreve o seu quarto passo, você escreve as coisas tanto boas quanto ruins, né? Eu só não fui esse cara malvado aí, que deixava a mulher lá 5, 6 dias lá em casa. Fiz coisas extraordinárias também. Eu me lembro de um momento mais fantástico, ela tinha muita dificuldade com a família dela, né? A família dela era tudo que nem eu. Todo mundo era alcoólatra. Aí quando se mistura, já viu, um monte de alcoólatra se misturou, até a metade do dia tá tudo certo. Depois da metade do dia, rapaz, cadeirada voa, você já conhece essa história, né? O filho quebrou o nariz do pai. A família dela era assim, né? Então, falou em festa para eles, os caras até tremiam. Não. Festa, os caras até tremiam. Então, eles não se... Interessante que o álcool afastou a família, né? Então, eles não se misturavam de jeito nenhum. Eles, sabe, então eles se convidavam, às vezes, tipo, não todos juntos, sabe? Tudo junto tá ruim. Então eles, então chamavam o irmão, e depois era outro irmão, então era tipo mais misturar todo mundo, sabe? Os irmãos, os tios, sobrinho. Eles não faziam isso. E teve um aniversário surpresa dela que eu consegui fazer tudo isso, né? Eu conseguia juntar todo mundo, sem briga, não tinha álcool lá, falei para eles que não ia ter, que ninguém bebe, nós é crente, pastor, eu falei para eles, nós é crente. E eu falei para eles que nós era crente que ninguém bebe. Aí não teve álcool aquele dia, foi uma festa maravilhosa, ela se sentiu super à vontade, então eu fiz coisas boas para ela também. Então é importante, quando nós olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para dentro coisas boas que nós fizemos também, porque também fizemos coisas boas, eu fiz coisas boas também, nesse meu processo. Um Natal que eu proporcionei para eles também, de conseguir juntar todo mundo junto lá também. Aí teve um pouco de álcool, mas foi pouco, né? O pessoal conseguiu estar bem. Como foi esse período só noturno, assim, não deu tempo de subir muito. Mas, eu estou falando isso que é engraçado, mas um deles faleceu há uns 3 anos atrás por conta do alcoolismo. Perdemos mais um, né? Por conta do álcool. Mas foram coisas maravilhosas que eu fiz a ela. Os presentes que eu dei a ela. As coisas que eu deixei de dar para mim, que eu dei para ela. Então, dentro lá do meu inventário, tem essas coisas boas também. Não só apenas coisas negativas. Precisamos repousar nossa dependência em Jesus, a fim de obter coragem e força para colocar esse princípio em prática. Jesus disse assim, Isaías 40:29 diz assim: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos, ou seja, você pode fazer isso com a ajuda de Deus. A fim de escrever um inventário completo e sem medo, precisamos abandonar nossa negação. Não é possível deixar o passado para trás enquanto não encararmos. Você deve enxergar através da negação do passado a fim de alcançar a verdade do presente. Interessante falando sobre isso. A Sueli falou sobre isso. Apenas nós não falarmos das nossas dificuldades, dos nossos traumas, dos nossos medos, eles não vão embora. Se você não falar, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Estou 5 anos divorciado, conheci uma menina, não dá para namorar, pastor. Não dá nada. Com 3 meses ela falou assim, mano, 3 meses ela falou para mim que não dava mais comigo, porque ela não sentia que eu gostava dela. E na verdade é. Aí eu vi ali, tem um panfleto, estava aqui no Celebrando outro dia, aí tem negócio de psicólogo ali, né? Ufa, Deus me mostrou a saída. Liguei para a psicóloga no dia seguinte. Já faz 2 meses que eu estou me tratando com essa terapeuta, e glória a Deus, com a terapeuta e com o Vinícius. Glória a Deus. Ela me aceitou de volta, está namorando de novo, agora estou bem. Porque eu não falava.
Eu estava esperando a mulher a qual eu fui casado, eu divorciei, durante 5 anos. Ela vai voltar um dia. Mas não falava, vai voltar. Não falava para vocês. Que eu aguardava ela. Mas aí a minha terapeuta falou assim: Guilherme, ela está casada hoje? Namora? Eu não sei. Mas você não sabe se ela namora, se ela é casada, você não sabe de nada dela. Não, eu não sei por quê. Porque eu fugia dela. Eu fugia do confronto, do medo, de vê-la, de saber se ela está ou não namorando, se ela está ou não casada, se ela tem filhos. E por não falar disso, por não tratar isso, ficou ali estacionado. E quando eu tentei me relacionar de novo, não foi. Porque eu tinha um problema ali ainda. Apenas de você não falar das suas dificuldades, elas não vão embora. Vai ter um dia que ela... Interessante que o Vinícius só me vê falar dessas coisas hoje, né? Acho que não aguenta mais me ouvir falar disso, né? Vinícius, dessa vez, Vinícius. Acho que não deve aguentar mais. Já estou falando com ele já tem uns meses já, pastor. Falei para ele que eu estava namorando, depois eu falei que ela me largou, agora eu falei que estou namorando de novo. Fala, meu, esse cara não se resolve. Mas é isso. Eu aprendi a falar disso hoje. Seu inventário é essencial. Uma lista escrita dos acontecimentos do passado, tanto os bons quanto os maus. Seu inventário levará você a descobrir quem você é verdadeiramente. Sabe quem eu descobri que era no meu inventário? Um rapaz, uma baixa autoestima muito baixa. Eu estou usando All Star, tá vendo? Eu usava All Star desde quando eu era criança. Desde quando eu tinha uns 15 anos, já usava All Star. Os meus amigos que eu andava não usavam All Star. Os caras usavam a Nike, usavam todos esses tênis aí. E só eu que usava All Star. Meu Deus, toda vez que os caras me encontravam de All Star, era um bullying. Era bullying. O que eu fiz? Vou parar de usar All Star, porque eu não sou aceito. Eu não bebia. Aí eu vou com os meninos sair, os meninos tudo bebem. Não sei se vocês já tiveram experiência de se misturar com quem bebe ou quem não bebe. Um negócio é que nem água e óleo, né? Não casa, né? Tá lá com os meninos que não bebem, mas eu quero fazer parte daquele grupo que não é para mim. Aquele grupo que bebe não é para o Guilherme, mas o Guilherme está naquele grupo que bebe porque acha. O que eu fiz? Eu fui beber. Só que eu sou compulsivo. Os meninos voltavam para casa. Eu voltava depois de 3 dias. Os meninos, eles voltam. Alguns trabalham, uns conseguem trabalhar, outros conseguem ter um relacionamento com a mãe, com o pai. Eu não conseguia. Só que a minha autoestima era tão baixa que eu precisava estar com ele para me sentir parte daquilo. Então, eu vivia aquilo para fazer parte daquele movimento que eu achava que era bom, que era bonito. Vivendo o 4º passo, eu entendi isso. Eu não preciso mais estar em ambientes que as pessoas não aceitam. Que dá graças a Deus que os irmãos usam All-Star aqui também, né? Ninguém vai falar do meu All-Star aqui, né? Eu tenho certeza que se eu viesse de terno e gravata, vocês também não me julgariam. Eu sei que vocês não têm o costume de usar terno e gravata nessa igreja. Por isso que eu vim assim, pastor. Porque eu também não julgo vocês. Eu gosto demais. Domingo de manhã, terno e gravata, meu Deus, já estaria pingando aqui. Não é verdade? Por isso que eu sou tão amado nessa igreja. O primeiro lugar público que eu falei que eu tinha um problema com álcool e droga foi aqui. E não foi no Celebrando. Foi no Abrindo as Escrituras. Foi numa reunião em que eles trabalhavam traumas emocionais. E dentro de uns traumas emocionais, a Tati falou uma pergunta aquele dia. Tem alguém aqui que tem problema com álcool? Eu olhei do lado. Ninguém levantou a mão, só eu. Eu levantei a mão aquele dia. Foi com vocês. Eu sou aceito aqui. Quem eu sou. O Guilherme, com todas essas dificuldades que eu tenho, que eu estou trabalhando ela. Eu estou buscando melhorar elas. Estou me recuperando delas. Um dia de cada vez, só por hoje. Vou eu correr aqui. A próxima é uma das partes mais importantes, talvez a mais difícil, que é confessar. Primeiro você faz uma lista das suas dificuldades, tanto ela... E depois você precisa confessar para alguém.
para você lê lá, caraca, sou eu esse cara aqui? É, você. Aí você fala com Deus e vai precisar falar para alguém também. Nós não lemos lá em Tiago 5,16, confesse os seus pecados uns aos outros? A pessoa que eu escolhi foi o pastor Moisés. Graças a Deus que ele não ficou assim, meu Deus do céu, sabe? Colocou a mão na cara e falou, meu Deus, ele só me ouviu em silêncio. E o papel daquele que ouve, o seu inventário é esse, é ouvir-te em silêncio. Pastor, obrigado, pastor. Pastor Moisés me ouviu em silêncio naquele dia. E todas as minhas mazelas que eu tinha naquele instante ficaram ali. Eu não sou mais condenado por elas. Elas não me julgam mais, elas não dormem mais comigo. Elas não me acompanham mais no carro, no ônibus, no trabalho. Eu fui liberto, pastor. Eu fui curado. Porque eu cumpri a palavra de Deus. Eu confessei aquilo que me fazia mal. Davi disse assim no Salmo 32, versos 32, 3 e 5. Diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava. Chorava o dia inteiro. De noite e de dia, tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como um sereno que seca do calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi. E a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti. E tu perdoaste todos os meus pecados. Deus deseja ouvir nossa admissão de que o errado é errado, que somos totalmente culpados. Precisamos admitir nossa culpa quanto ao pecado que descobrimos no inventário. Para a pessoa que confessa, a vergonha fica para trás e a realidade começa. É tão interessante falar para você que eu estava de terno e gravata desde o culto. Saí pela porta, fui tirando tudo para chegar lá. Mas se chegar lá onde comprar álcool, comprar drogas, de terno, gravata, imagina. Já não me causa mais danos hoje para falar essas coisas. Porque eu as confessei. Confissão significa que concordamos com Deus sobre os nossos pecados. Confissão restaura a nossa comunhão. O quarto passo resume como obedecemos à direção de Deus. Quando confessamos nosso pecado, primeiro confessamos e admitimos nossa culpa a nós mesmos. Era eu que estava lá. Como eu disse no começo, era eu lá. Nunca foi porque a pessoa me causou mal, ou foi porque meu patrão me pagava mal pra caramba. Então é por isso que eu ia trabalhar drogado. Eu trabalhava durante muitos anos drogado. Eu trabalhava com assistência técnica na rua, dirigindo o carro da empresa, e eu trabalhava drogado durante muitos anos. Não era porque eu recebia mal, não, era porque eu escolhia fazer isso. Isso é que as Escrituras dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelham diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a si mesmo e a Deus. Este princípio pode restaurar a nossa confiança e reparar nossos relacionamentos. Ele nos permite seguir em frente, deixando para trás o estilo de retrovisor de vida que nos mantinha olhando para trás e desconfiando de nós mesmos e dos outros. O próximo passo foi difícil entender isso aqui. O princípio 6 diz assim: prontifico-se inteiramente a deixar que Deus remova todos os meus defeitos de caráter. Vou ler de novo o passo 6. Prontifico-me inteiramente a deixar que Deus remova todos os meus defeitos de caráter. Não sou eu que removo. Interessante que eu achava que eu era tão forte, pastor. Não, sou eu vou fazer isso, vai dar certo. Eu sou casca grossa. O programa vem falar para mim, ó, primeiro passo, falar para mim assim: você perdeu, cara.
Admite logo que você não é Deus, que você não tem controle sobre as coisas que você está fazendo. É assim que o primeiro passo, o primeiro princípio fala assim: eu admito que não sou Deus, que sou impotente para controlar a tendência de fazer as coisas erradas. Eu precisei, quando eu iniciei o programa, admitir que eu era completamente impotente sobre elas. Eu não tinha controle. E o sexto passo fala assim: Guilherme, você precisa só se prontificar. Quem vai remover os seus defeitos de caráter não é você. Você não tem poder para isso. Quem vai limpar você é Deus. Humilhem-se diante do Senhor, e eles o colocará numa posição de honra, diz lá em Tiago 4,10. John Baker dizendo assim: sou um alcoólatra, mas houve um momento de lucidez em minha vida, quando reconheci que havia chegado ao fundo do poço, e me vi pronto para parar de beber. Mas eu estava disposto de parar de mentir. Eu estava disposto a parar de ser ganancioso. Eu estava pronto para abrir mão dos meus ressentimentos. Eu vinha fazendo essas coisas por muito tempo. Como ervas daninhas em um jardim, elas criavam raízes. Interessante que nos processos que eu aprendi, para mudar a minha forma de viver, o meu caráter, falaram basicamente: você quer parar de usar droga? Quero. Você quer mesmo? Quero. Então para de mentir, roubar e não seja honesto. 3 coisas: para de mentir, de roubar e seja honesto. Mas o que tem a ver com os de álcool, drogas, negócios? Eu quero parar de usar droga. Se eu mantivesse esse defeito de caráter, a não ser honesto, primeiro comigo, com as pessoas que estavam ao meu redor, eu não conseguiria manter uma vida plena e sóbria. E ele continua falando aqui: alimentamos nossas falhas de caráter, nossos enroscos, nossos maus hábitos durante muitos anos. E nesse princípio, Deus vai ajudar você. Juntos, iremos enfrentar esse defeito, todos eles. Deus é gentil e paciente conosco. Precisamos estar dispostos a deixar que Deus entre em todas as áreas de nossa vida. Ele não as colocará em ordem, ao menos que estejamos dispostos a pedir que Ele o faça. Primeira coisa que você precisa fazer é pôr o controle de lado. Significa entregar-se ao controle de Deus, deixar Ele agir. Ponha o controle de lado. Uma das coisas que eu venho trabalhando nos últimos tempos, nos últimos dias, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade enorme quando alguém fala um problema para mim. Que eu cresci na igreja, conheço muitas histórias da Bíblia, eu estou sempre querendo dar uma palavra, sabe? Um versículo bíblico, uma história bíblica, mas às vezes não tenho controle, eu não senti o que a pessoa sentiu. Estou lidando com isso. Não, é porque, não, é porque você tem que fazer isso, aquilo outro, mas eu falo: cara, eu não sei o sentimento da pessoa, eu não sei o que ela, sabe, tenho essa dificuldade, estou trabalhando isso, eu não tenho controle, eu não consigo consertar as pessoas, eu sou impotente. Então eu falo para mim: Guilherme, para de tentar mudar os outros. As pessoas vêm trazer alguma coisa para mim, eu estou querendo colocar um versículo, mas às vezes eu tenho que falar: eu não sei. O que eu posso fazer é orar com você. A melhor forma de eu falar para você hoje é orar. Porque eu não sei lidar com o problema que você está lidando, eu nunca passei por isso. Mas parece que eu, aqui dentro, é só um bag, não, porque aquele versículo bíblico fala, porque que... Não, Guilherme, estou trabalhando nisso hoje. Não, Guilherme, você pode aceitar que você não sabe tudo? Que nem todas as respostas você sabe? Você está aqui para aprender também? Que às vezes a pessoa vai te falar um problema e você não sabe como lidar com o problema da pessoa, você vai ter que orar e vai ter que buscar Deus com ela sobre o que ela está vivendo, sem dar uma palavra.
Então, um dos defeitos de caráter que eu tenho é esse, é o tentar controlar tudo e todos ao mesmo tempo. Tentei muito. Olha, de verdade, imagina eu como sou controlador. Falava para mim mesmo assim, ó, eu vou lá lavar o carro, eu vou usar só uma, aí lavo o carro e volto para casa. Estava tentando controlar meu uso de drogas. Meu Deus, era 4, 5 dias depois. As coisas lá em casa estavam bem, uma semana, 15 dias. Aí eu de novo, eu vou lá no mercado, vou usar uma, faço a compra, volto para casa, de novo, 3 dias. A Sueli falou sobre isso. O que é insanidade? É repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então eu estava sempre repetindo as coisas porque eu estava tentando controlar meu uso abusivo de álcool e drogas. E quando eu fico em sobriedade, eu ainda tento ter o controle das coisas. Às vezes, tá difícil o negócio de namorar. Aí a minha namorada tá lá em Olímpia, né? Aí às vezes ela coloca umas fotos no status dela. Eu fico olhando para ver como que ela tá. Tô controlando. Mas, mano, você tem que parar isso aí, isso é loucura, cara. Para de querer controlar o outro pelo WhatsApp. Tá doido? É os passos, os princípios que me ajudam a identificar o que eu estou sentindo. Eu estou tentando controlar o outro à distância. Imagina como é telepatia. Imagina. Então é isso que eu estou vivendo agora também. Estou tentando, aprendendo com isso, com o controle. A próxima o pecado é como uma erva daninha em um jardim, que parece o tempo todo, a menos que seja puxado pela raiz. E a raiz são seus defeitos de caráter, que causam um pecado em particular. No meu caso, o maior pecado era o abuso do álcool. Essa era uma atitude, o pecado, o defeito de caráter. Era a carência de uma autoestima positiva. Assim como eu pus em prática a falta de uma autoestima positiva que me levou a pecar pelo abuso de álcool, põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e Ele vai ajudará. É tão interessante que, por mais que você faça algumas coisas para os outros, nunca serão o suficiente. Nunca será o suficiente. Às vezes eu corro e participo de algumas competições. E eu competi uma agora, sábado passado, domingo passado, eu fiquei em 15º lugar, numa prova em São Paulo. E uma prova grande, e eu que chegava lá entre os 100, aí comecei a baixar, chegar agora entre os 70, entre os 50, a minha última prova foi entre os 30, cheguei entre os 15 agora. Aí entre os 15, você ganhou o troféu? Não ganhei troféu. O troféu dá só para os 3 primeiros. Mas caraca, eu tava usando droga, parei, comecei a correr. Aí comecei a treinar todo dia, tava chegando entre os 1000, eu tô agora chegando entre os 100, eu tô chegando. Não tá bom. Aí, sabe? Por várias vezes, a autoestima é tão importante para mim, saber quem eu sou, o processo que eu estou fazendo dentro da minha recuperação, porque para o outro nunca vai ser suficiente. Às vezes você não atingiu a expectativa do outro na forma como que o outro queria. Eu sei o quanto eu treino, eu sei o quanto eu corro, eu sei o quanto eu busco. Então chegar para mim em 15º, maravilhoso, sabe? Foi uma das maiores experiências da minha vida. Correr uma prova em São Paulo, num nível forte, o pessoal aqui em São Paulo corre bem. E cheguei em 15º, uma prova grande. É porque eu não ganhei um troféu, eu não fui aceito. Então, você não ganhou troféu, Guilherme. Então, quando você ganhar troféu, a gente vai... Eu não preciso da aceitação do outro para saber quem eu sou. O que eu estou fazendo. E no programa de recuperação é muito importante saber quem você é. Quais são os passos que você está dando. De forma honesta. E a próxima
ver a necessidade de mudança e permitir que a mudança ocorra são duas coisas diferentes. E a distância entre o reconhecimento e a vontade pode ser preenchida pelo medo. Esse princípio não funcionará se você ainda não estiver preso às nossas próprias vontades. Durante algum tempo, eu experimentei muita euforia, né? Por conta de álcool, drogas, e quando o dependente químico ele fica limpo, imagina, todo dia que eu usava drogas, era uma coisa muito doida, porque eu tinha medo da polícia me perseguir, eu tinha paranoia, eu tinha medo que muitos acontecimentos, era muito agitado a vida, né? Aí você começa a entrar na abstinência, começa a ficar sóbrio, e a vida é normal, né? Os dias são normais, assim, às vezes são repetitivos, né? Não são todos de um acontecimento que... Não, a vida é boa, tranquila, né? Eu não preciso estar tendo que empurrar carro todo dia, porque eu usava tanta droga que eu tinha medo de parar no posto de combustível, e quando eu estava abastecendo o carro, a polícia parava e me prender. O que eu fazia? Não parava no posto de combustível. O que acontecia? O carro acabava o combustível. Isso era todas as vezes, não tinha uma. Eu tinha que arrumar um galão, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, a vida era muito, muito louca. Aí comecei a entrar e a vida começou a ficar assim, normal, né? Um dia após o outro, você vai trabalhar, volta para casa, treina, dorme, levanta de manhã, vai trabalhar. Rapaz, acabou aquela coisa, né? E às vezes o medo pode falar para mim que essa vida que estou vivendo hoje, ela não tem graça. Ela é sem sentido. Não tem acontecimento, né? Eu não estou mais andando na Marginal Pinheiros, Tietê, e lá na Ayrton Senna, e volto de novo, porque eu achava que a polícia estava me perseguindo aqueles dias. Interessante, eu fiz isso, eu saí daqui da Bandeirantes, eu fui até a Marginal Tietê e voltei 5 horas da tarde. Demorei 3 horas. Porque eu estava achando que a polícia ia me perseguindo no trânsito, sozinho, imagina. Meu Deus do céu, nossa, os caras do lado estão me olhando, paranoico. Então, o medo, por achar que a vida que eu estou vivendo, se eu mudar ela, pode me paralisar e frear. Não tenha medo contra as mudanças. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai continuar. Ele é fiel e justo para dar cabo. Não tenha medo de viver coisas novas, de se relacionar de novo. Não sinta medo. E a próxima é: portanto, estejam prontos. Estou terminando já, pastor. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a esperança na bênção que será dada a você quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a sua vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Você passa muito tempo na companhia de suas feridas, enroscos e hábitos. Quando Deus remove, isso aqui eu vou terminar nisso aqui, Isso aqui foi uma das coisas que aconteceu comigo que foi muito importante. Quando Deus remove uma dessas coisas, é preciso substituir por algo positivo, com reuniões de recuperação, atividade na igreja, serviços ou voluntariado. Eu vou terminar aqui. Às vezes você vive como eu vivi, um processo compulsivo, seja ela por alimentar, seja ela por mentira. Talvez você seja como eu. Você é o Guilherme aqui, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, terno e gravata, indo lá de Diadema, você é nóia. Esse era eu. E por você alimentar tanto tempo isso, você passa a viver a sua natureza. E quando você deixa de vivenciar isso, surge uma lacuna. Porque minha vida era assim: acordar de manhã,
Tá, hoje eu não tenho dinheiro, então eu vou para o trabalho. Hoje eu tenho dinheiro. Tenho dinheiro, então eu vou comprar droga. Essa era a minha vida. Quando eu parei, e agora? O que eu faço com todo o tempo vago que eu tenho agora? Fazer o quê? Eu não gosto de jogar xadrez, não gosto de jogar dama. Eu não gosto de ficar na televisão. Então o atletismo para o Guilherme foi uma das coisas mais espetaculares que aconteceu comigo. Então eu treinava, hoje eu treino menos, mas eu treinava 6 vezes por semana. Eu só treinava, na segunda-feira eu só não treinava porque eu vinha para a comuna e meu treinador colocava lá na planilha, livre, nesse dia você não faz nada. Então eu aprendi que eu tinha que ser obediente, então aquele dia eu não tinha que fazer nada mesmo. Então eu só vinha para, que não foi, eu vinha celebrando. Então, o celebrando, a recuperação entrou na minha vida e o atletismo entrou para preencher essas lacunas. Que quando a droga saiu, os maus hábitos saíram, ficaram lá. E eu participei ativamente de todas as atividades, de vocês aqui também na comuna. Participei do Kids Games, eu participei, lembra, pastor, quando a gente foi na clínica lá levar, nós fomos na clínica, a igreja onde eu participo, onde eu congrego, elas estavam fazendo uma obra lá na igreja. Então eles iam quebrar um ambiente que tinham lá, ia fazer uma salinha para crianças e uma cozinha, que benção. Só que eu sou técnico eletrônico, eu trabalho com, Os irmãos falaram, não, Guilherme, pode vir, nós ensinamos você a fazer massa, nós ensinamos você a quebrar parede. Então eu fui lá para quebrar parede, fazer massa, ajudar a colocar piso, rebocar. Meu Deus, que trabalho, eu tenho algum pedreiro aqui, Deus abençoe vocês, é um trabalho muito difícil. Meu Deus do céu. Então eu fui lá fazer isso. Quando você sai dos seus defeitos de caráter, talvez você tenha dificuldade hoje, sei lá, você passa muito tempo no WhatsApp, passa muito tempo na televisão, passa muito tempo com alguma coisa que te incomoda. Porque os nossos atos compulsivos nos incomodam. Faça uma outra coisa positiva, construtiva. Seja ela um trabalho social. Venha aqui no Abrindo as Escrituras. Venha no Celebrando a Recuperação às segundas-feiras. Celebrando a Recuperação não é para quem... Eu estou falando da minha experiência com álcool e drogas, foi que eu cheguei para isso, para trabalhar isso no Celebrando. Mas hoje eu não trabalho isso, eu estou trabalhando um relacionamento novo para mim. Estou falando disso abertamente para vocês também. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, maravilhosa. Eu quero falar para vocês que quando eu cheguei há 5 anos atrás, eu queria muito estar aqui, pastor. Verdade, era um sonho estar aqui falando para vocês o quanto vocês me ajudaram. Eu quero agradecer a vocês, talvez você que está em casa, que contribui para essa igreja. Se essa igreja não estivesse aberta quando eu cheguei aqui, eu não teria encontrado recuperação. Obrigado por todos vocês que contribuem ativamente por essa igreja, seja financeiramente, seja orando, seja nos trabalhos com crianças, os ministérios, os músicos. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês contribuem demais à minha recuperação também. Eu acho que é isso, pastor. Deus abençoe e muito obrigado.